Bem, gente, então vamos já dando início, né, fazer a nossa prece inicial e passar a palavra para o Carlos, né? Ele já vai iniciar. Alguém gostaria de fazer a prece inicial? A gente já... Hoje não dá nem para a gente conversar um pouquinho, que já estamos atrasados. Né? Eu faço. Fred, aumenta o seu volume aí, deixa eu aumentar aqui também. Mas antes de você começar, eu só queria dizer o seguinte. A gente tem uma tabela de 10 minutos que eu mandei para vocês. Quem viu o e-mail lá, eu mandei. Acho que todo mundo viu. Quem não viu tem que olhar, né? E se posicionar, eu recebi a posição do Miné, a Dábila, mas não recebi de mais ninguém. Então, é importante que vocês coloquem o nome e a escolha, o tema, que tá, tem um tema proposto, mas esse tema não é exigido que seja aquele. Se a pessoa não quiser fazer aquele tema, não tem problema, desde que ela comunique antes. Olha, eu vou fazer o tema tal, posso? Né? Porque imagina que a pessoa dá a louca e fala, vou fazer um tema da igreja tal, da Umbanda. Peraí, né? Tudo bem, mas desde combinado. Então, é só por isso, é só para a gente ter certeza que a gente está seguindo na mesma direção. A gente vai hoje, então, ter o estudo do Carlos. O Carlos Miné vai fazer para a gente os 10 minutos, ou 8, ou 10, ou 12, ou 15. E a gente vai, na hora da prece, a Grace vai falar para a gente fazer uma vibração. Depois da prece, então, o Carlos já entra direto, tá, Carlos? Então, Fred, você que vai fazer a prece, nós recebemos há pouco um pedido do Castro, que ele está um pouquinho triste lá, ele teve um problema grave com a filha dele, o nome da filha dele é Carolina, então ele pediu que nós vibrássemos por ela e por ele também. Então, todos nós conhecemos o Castro, né? Por favor, Fred, na hora da prece, vamos, por uns segundos, unir nossos corações, nossos pensamentos, emitir essas vibrações de carinho, de força para o Castro e para a filha dele, Carolina. Era isso que eu gostaria de pedir. E depois, se houver tempo, se conseguirmos, que hoje já estamos com o tempo estourado, uns 3 a 5 minutos, eu tenho um depoimento real para colocar para vocês da assistência espiritual lá na nossa casa, no André Luiz. Mas então vamos agora, por favor, Fred. Boa noite a todos. Convidar a todos nossos amigos a fechar os olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Criador, que por infinita bondade e misericórdia nos permite estar aqui encarnados, nos aperfeiçoando no Evangelho do nosso grande mestre guia, Jesus Cristo. Que todos os amigos espirituais do Centro Espírita André Luiz possam nos auxiliar nesse momento, que possamos elevar nosso padrão vibratório para podermos prestar atenção nessa aula preparada com tanto carinho, com tanto amor pelo José Ruela e pela Grace. Pedimos também que a nossa Santíssima Maria estenda o seu manto de misericórdia sobre todos aqueles que estão sofrendo com guerras, com fome, todos os irmãos encarnados que estão sofrendo nesse momento, passando por situação de muita penúria, e também aqueles desencarnados, como aqueles que estão que tiraram a sua vida, se suicidaram, aqueles desencarnados que nesse momento devem estar sofrendo muito. Pedimos também à nossa Santíssima Mãe que estenda seu manto sobre o nosso querido amigo Valdo, seu Valdevino, e sua filha Carolina, que estão passando por momentos de dificuldade e com saúde, que eles possam melhorar, que ela possa melhorar, e que ele também tenha força e resignação para enfrentar esse momento de grande dificuldade. Que assim seja. Bom, meus irmãos queridos, eu vou falar um pouquinho para nós hoje, né? Fazermos algumas reflexões sobre a lei do amor,
um dos itens, né, que está na tabela lá, que o Ruela citou agora há pouco aí na introdução da nossa aula. Eu preparei um material bem rápido, bem simples, de alguns slides que eu vou compartilhar com vocês. E em cima desses slides a gente vai tecer alguns comentários. Provavelmente a hora que eu tiver fazendo os slides eu não vou mais conseguir vê-los aqui, mas vou tentar fazer de forma rápida, 10 minutos. E em cima do que eu estou trazendo, depois a gente fazer alguns comentários, algumas discussões, algumas reflexões sobre o tema. Eu vou buscar o compartilhamento aqui, a hora que aparecerem para vocês aí, por gentileza, me avisem que está aparecendo, tá? Bom, gente, por que eu trouxe, então, inicialmente, né, o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que tem o título de Amar ao Próximo como a si mesmo? Porque a lei do amor está exatamente aí dentro desse capítulo, como o item 8, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E logo no início desse capítulo, aparece a passagem onde os fariseus com um doutor da lei testam Jesus perguntando sobre o maior mandamento. Então, com a sabedoria, né, que Jesus possui, ele responde o que o doutor e os fariseus esperavam, né, que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu espírito, e já emenda logo o segundo mandamento, onde ele resume basicamente tudo, né, onde estão todas as leis e os profetas, que é amar ao próximo como a si mesmo. E aí, fiz algumas pesquisas, e no capítulo 8 de Mateus e no capítulo 6 de Lucas, tem uma passagem bem pequena, mas bem importante, onde eles falam, né? Fazei aos homens tudo o que querereis que eles vos façam, porque há a lei e os profetas. Isso, Mateus. E Lucas, tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratem. Então, muito importante, né? Quando a gente fala de amor, se colocar no lugar do outro, principalmente quando a gente vai proferir alguma coisa, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, né? Porque tente se colocar no lugar do outro. Se não fica, né, bom para nós, então não vai ficar bom para o outro também. E a ideia de fazer, né, de amar o próximo, de fazer a lei do amor funcionar, é justamente a expressão da caridade que nós deveríamos ter e praticar um com o outro. Então, amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que querereis que os outros fizessem por nós, é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres que a gente tem com o próximo. E essa fala está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E também lá dentro do Evangelho, em uma outra passagem desse mesmo capítulo, lá diz que com a prática da caridade dessa forma, a tendência é que a gente consiga destruir o egoísmo, que são uma das, vamos dizer assim, né, coisas ruins que ainda possuímos bastante aqui nesse plano terrestre. Seguindo adiante, ainda dentro dessa perspectiva, né, para falarmos da lei do amor, a ideia é, pelo menos assim, não vamos ser tão nostálgicos assim, que nós temos jovens aqui na turma, né? Mas antigamente, quando a gente queria saber o significado de alguma coisa, a gente buscava ou na enciclopédia, que antigamente não existia Google, não tinha internet, então a gente ou ia para a Barça, que a gente tinha lá vários livros guardados na estante, até hoje tem, ou nós íamos para o dicionário, né? Para o famoso Aurélio, Michaelis, enfim. E fazendo uma pequena busca nesses, vamos dizer assim, livros digitais, porque eu fiz a busca no Aurélio do Google, o significado da palavra amor. E todos eles começam com a palavra sentimento. Então, é o sentimento de querer bem a outra pessoa, é o sentimento de querer cuidar da outra pessoa,
é tudo baseado no sentimento. E por que que a gente está trazendo essa fala, essa ideia do sentimento? Falando desse sentimento, nós vamos ver, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor é a essência divina que todos nós trazemos do nosso coração em forma de uma centelha. Só que ela tem que ser trabalhada. A centelha está lá dentro, guardadinha no seu coração. Vai depender muito das ações e do seu trabalho, da sua vontade e disposição em germinar essa centelha e espalhar essa centelha, né, ao seu redor e para os seus. Então, se nós recebemos livremente, gratuitamente essa centelha, nós naturalmente deveríamos repassar isso a nosso irmão, principalmente aqueles que passam por nós todos os dias, quantas vezes acontece isso, que precisam às vezes de uma palavra, às vezes de alguma coisa material, e que às vezes está ao nosso alcance, e por diversas vezes nós deixamos passar a oportunidade de praticar essa caridade que tem o intuito de ceder o amor ao próximo, ao amor que está, a pessoa que está ao nosso lado. Então, o amor, no sentido profundo, trazido pelo Evangelho, é ser leal, consensuoso para fazer os outros que gostaria que fizessem a você. Então, muito importante você buscar esse entendimento do amor para a gente poder entender a lei do amor, que vem na sequência, que está no item 8, conforme o Ruela colocou lá na tabela, e que diz, tem uma passagem do Lázaro, né, de 1862, e que ele diz que no início nós somos muito mais próximos do início do que do objetivo final. Então, por nós estarmos lá no início, lá no começo, nós estamos muito ainda mais próximos aos instintos e das sensações do que dos sentimentos, que precisaria ser trabalhado esses instintos até as sensações se tornarem sentimentos. Para daí sim nós entendermos o que é o amor, já que se você buscar no Aurélio, toda definição de amor é sentimento. Então, para a gente poder entender um pouquinho isso. Então, trazendo, né, a leitura do Evangelho, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, basicamente, toda a doutrina que nós estudamos está baseada no amor. O grande problema, que talvez nós ainda precisamos, com muita humildade, buscar cada vez mais, é que, por incrível que pareça, nós ainda estamos muito longe de aprender a amar. A gente ainda tem que aprender muita coisa para realmente a gente conseguir entender a profundidade desse amor que é pregado na doutrina de Jesus e que por ele foi tão bem falado e principalmente tão bem exemplificado, a ponto de ele, na cruz, fazer a oração pelos seus algozes, porque nós, na ignorância que nós tínhamos à época, não sabíamos não tínhamos a mínima ideia do que nós estávamos fazendo. E aqui, reforçando, né, o que eu falei da fala do Lázaro, no seu início o homem não tem senão instintos, mais avançados e corrompidos só tem sensações. Mas instruído e purificado tem sentimento. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, todos nós devemos buscar exatamente isso, o sentimento. Tentar entender o que é o sentimento, tentar aprender o que é o sentimento, para justamente nós podermos doar para o outro. Porque eu só posso doar para o outro alguma coisa que eu já tenho. E se eu ainda não tenho, fica difícil de eu doar para alguém um sentimento que eu ainda não consigo entender. Como que eu devo fazer, né, para poder me desenvolver e desenvolver esse sentimento em mim. Então, Lázaro diz que, no começo, nós estamos muito mais próximos do ponto de início do que do objetivo que nós almejamos, ou pelo menos deveríamos almejar, né? Que, como já é falado sempre dentro da doutrina, de várias palestras, de vários textos que nós já tivemos oportunidade de conversar,
o nosso objetivo é a perfeição, né? É a depuração do espírito. Então, nós estamos ainda muito, muito, muito longe dessa possibilidade. Ainda realmente estamos num plano bem aquém, mas progredindo, evoluindo, né? Dentro da nossa doutrina, nós sabemos que nós não regredimos, nós continuamos evoluindo, nós podemos até estacionar, o que não é bom, mas progressivamente, bem com calma, pé sobre pé, degrauzinho por degrauzinho, a tendência é que nós consigamos ir se elevando, ir se depurando, se melhorando e chegarmos ao nosso objetivo final, que seria a perfeição. E dentro dessa lei do amor, quando nós conseguirmos entender e praticar, nós teremos alguns efeitos sobre nós, né? Sobre o plano que nós vivemos, e que seria o aperfeiçoamento moral. Um dos, né, dos objetivos, um desses efeitos, né? E se nós conseguirmos melhorar a nossa parte moral, que afinal de contas, nesse plano em que nós nos encontramos, uma das maiores enfermidades que nós temos são morais. Então, se nós conseguirmos melhorar, nem que seja um pouquinho, né, nessa passagem, aproveitando que Deus nos oportunizou essa reencarnação, se nós conseguirmos melhorar um pouquinho essa enfermidade moral, já não estamos deixando de aproveitar essa existência. E aqui tem alguns efeitos que, se nós pararmos para refletir, na realidade é o objetivo comum, o objetivo da coletividade, né? Amai-vos e vereis bem cedo a terra transformar-se em um Elísio, em um paraíso. Se todo mundo conseguir entender o que é o amor, sentir o que é o amor, aprender realmente a amar, nós vamos dar um passo muito grande nessa possibilidade evolutiva. Então, amai bastante a fim de seres amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo que console e acalma as penas de cada dia. Então, mais uma situação colocada aqui pelo Evangelho, que nós conseguimos até nos acalmar, buscar o consolo, se nós conseguirmos aprender a amar. E o amar, gente, não é esse amor que a gente erradamente tem alguns conceitos, né? Eu estava assistindo uma palestra do Divaldo, que ele fala que nós confundimos muito o sentimento amor com a libido, que não tem nada a ver com amor, e com o sexo, que é simplesmente uma função biológica. Uma está ligada à função de procriação e a outra totalmente ligada à parte de prazer, que é uma das paixões que nós temos aqui, ainda enraizada fortemente em nós, principalmente pelo plano que nós estamos aqui, né? Seja a Deus ou ao próximo, pois precisamos entender quem ou o que é o próximo e como devemos nos comportar perante o amor. Então, o próximo, que eu acredito que Jesus fala e pede, né, e coloca isso como uma lei, não é o próximo nosso que está do lado, não é o próximo que está dentro de casa, né, mas é o próximo que está ali ocupando aquele espaço naquele momento. O próximo que chegou ali perto de você, ou você chegou perto dele. Não é o termo agora, não é o tema para se discutir, né? Mas, às vezes, o próximo não precisa nem ser quem, né? Às vezes, o próximo pode ser o quê. Então, isso é importante a gente refletir um pouquinho, né? Porque o amor que a gente está tentando passar aqui, falando da lei do amor, não é esse amor de paixão, de posse, de poder, de ciúme, não é nada disso, né? É uma outra esfera de entendimento. Amar significa, eu trouxe algumas coisas ali, né? Ter uma relação com essa pessoa, para você aprofundar. Normalmente, a relação fica baseada em confiança, né? Então, confiança já é uma situação que você combate totalmente o ciúme, se você confia na pessoa. Mas, se nós fizermos uma reflexão,
às vezes, para o próximo que está perto de nós, dentro da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, ali eu trago algumas situações, né? Compreender. Será que a gente tenta compreender o outro, a situação do outro, por que ele está daquela forma? Tolerar o outro. Será que a gente tem essa capacidade de tolerar a outra pessoa com os comportamentos que essa pessoa tem? Ceder, apoiar, enfim, vários verbos aí que a gente pode colocar para fazer um exame se nós estamos conseguindo entender realmente qual é o amor, né, que está sendo pregado e colocado dentro da doutrina para nós sempre, né? Porque basicamente a doutrina inteira de Jesus é baseada nele, baseado no amor. Então tudo leva a nós fazermos uma reflexão sobre isso, né? Mas o mais interessante é que, lógico, ainda no grau evolutivo que nós nos encontramos, né? Mesmo que nós consigamos fazer boa parte desses verbos que eu trouxe aí para nós, eu acredito que a gente ainda esteja aprendendo a amar. A gente ainda não vai ter aprendido, a gente vai estar pegando jeito, mas ainda vai faltar, né, uma coisinha, porque eu acredito que dentro desse plano que nós nos encontramos, desse grau evolutivo que nós estamos, ainda nós somos muito limitados para entender e para sentir realmente esse amor, né, do qual o Evangelho fala e do qual a lei do amor está contida dentro desse Evangelho. E aqui, para ir já finalizando, eu trouxe aqui, né, que é o mandamento que Jesus fala, né, amar a Deus e o segundo, amar o próximo. É interessante que, não lembro quando foi, mas foi esse ano já, numa das aulas do Roela, a Grace fez um comentário que eu achei interessante, que é o inverso disso na realidade, porque nós devemos começar nos amando. Então seria um auto-amor, para nós aprendermos o que é amar, para daí nós nos enchermos desse amor e termos o amor para doar para o próximo. Então é um caminho invertido. Na realidade, isso não é egoísmo, né? Isso seria o auto-amor, que a gente já comentou aqui em algumas aulas, que é justamente se tornar melhor a cada dia, é você conseguir vencer as suas vicissitudes, os seus vícios e se tornar melhor a cada dia. Que daí também vai na direção da reforma íntima, é você com você mesmo, né? E se você aprende a se amar, a se respeitar, a se entender, a se encontrar, vai ficar muito mais fácil de você conseguir amar, compreender, entender, ceder, ouvir o outro, né? Então, é bem interessante como acontece o caminho invertido, né? E aí, como eu já teci esse comentário, a base da doutrina de Jesus é o amor. E quando sentirmos esse amor e aprendermos a colocar em prática esse sentimento, basicamente, nós estaremos num plano extremamente harmonioso, aonde provavelmente a fraternidade vai estar em alta e não a individualidade como é hoje, ainda nesse plano. Aí eu fiz uma pesquisa rápida no Livro dos Espíritos, e lá na questão 866 e na 887, também fala de amor. E o sentido da palavra da caridade, né, como entendia Jesus, ele fala benevolência, que é a bondade e ânimo para com alguém, e no caso aqui ele pede para que tenha essa bondade e esse ânimo para todos, para com todos, independentemente, indistintamente quem seja o próximo, quem seja essa pessoa. Indulgência, que é você ter a disposição para perdoar as imperfeições dos outros. E essa disposição de perdoar, a gente vê muitos irmãos, né, fazendo aquele comentário, eu perdoo, mas não esqueço. Então você não perdoou. Se você perdoar, você tem que esquecer. Realmente você tem que deixar para lá, né? E o perdão das ofensas. Então não adianta você falar que perdoa e não esquece, porque aquilo continua dentro de você, né? E quando nós perdoamos, gente, por tudo que nós já ouvimos dentro da doutrina, se a outra pessoa não quiser aceitar, é uma coisa, mas você perdoar, você já se livrou disso, já não é mais um problema seu. Então aí, se o outro não quer aceitar, é um problema dele, mas o seu problema você resolveu, né? Então, quando a gente falar que perdoa, realmente faça um esforço para perdoar de verdade, para esquecer o mal que foi feito
e seguir dali adiante. E aí é o que fala a questão 887, onde Jesus pede para nós amarmos os nossos inimigos. E o amor que ele fala não é você confiar no inimigo, que você sabe que o inimigo não gosta de você, mas é você não desejar o mal para ele, perdoar o mal que ele fez e, se for possível, se você tiver essa oportunidade, ainda fazer o bem para ele, sem nada em troca, sem querer nada em troca, porque aí seria uma posição de você, se essa pessoa vier a precisar de você, você humilhar a pessoa, e aí você perdeu todo o sentido, né, da sua ação. Então, são muitos pontos, né, onde a lei do amor traz, fala, né, bate aqui para nós fazermos essas reflexões, e basicamente o que eu gostaria de trazer é para nós podermos conversar um pouquinho. Não sei se eu estourei o tempo, viu, Ruela? Mas basicamente é isso. Não estourou, não. Se estourar também não é problema. Se alguém falando que não é problema, não. Muito bom, Carlos. É sempre bom a gente ouvir falar sobre o amor, né? Nunca é demais você bater nessa tecla. E a sugestão aí que ele dá, né, de se você amar, nós vamos encontrar o Elísio aí nessa página interior. Se você amar mais ainda, né, algo vai ser tão justo que a vida, se todos nós tivéssemos essa preocupação, seria um mundo mais justo, né? Adorei, bem lembrada a questão do alto amor. Começa por aí. Quando a gente ama, a gente respeita, a gente quer o melhor para o outro, né? Deseja que essa pessoa seja correta, honesta, que não tenha egoísmo, não tenha nenhuma vicissitude. Então, se nós tivermos esse alto amor, nós vamos estar nos melhorando e, conforme você disse, vamos ter condições de compartilhar. Extravasar isso de nós, distribuir nosso entorno. É isso, Carlos. Muito bom. Você pegou um tema interessante, com muitas possibilidades. Achei que foi bastante interessante. Acho que a gente tem que falar desse tema mais vezes, trazendo doutrina, trazendo evangelho, né? E aprofundando para que a gente consiga, aos poucos, ir juntando informações e juntando conhecimento para a gente sair, né, com uma síntese interessante sobre os temas que a gente fala aqui. Excelente. E aí fica o recado para todo mundo que é interessante vir sim falar 5, 10, 15 minutos aqui, trazendo aí uma maneira diferente, uma visão diferente, uma abordagem, uma pesquisa, né? Você vê que a pessoa, para falar de um tema, mesmo que seja 10 minutos, ela tem que pesquisar, ela tem que ir lá e buscar, entender. Isso é fantástico. E esse processo de pesquisa, com o tempo, ele vai ficando cada vez mais elaborado, porque você vai percebendo que a pesquisa vai buscando lugares mais aprimorados para buscar o que tem de mais profundo, o que tem de mais essencial naquilo que a gente estuda. Isso é fundamental, né? Mas para que ninguém assuste, pode ser uma frase também, gente. Um trechinho, um poema, alguma coisa que seja impactante, que seja interessante, o que a gente pode trazer e pronto. O que a gente falou na aula anterior, vocês lembram? Ali você tem os tópicos, as sugestões, mas a pessoa viu um assunto interessante e falou, olha, eu acho que isso aqui seria interessante falar. Desde que nos envie com antecedência, para que a gente dê uma olhada, aí a gente coloca e é assim que funciona. O que eu acho de vantagem nos temas evangélicos, que eles criam, de uma certa forma, uma certa pressão na pessoa para ela pesquisar. E isso é fundamental para o nosso desenvolvimento a nível de conhecimento doutrinário e do evangelho, né? Muito bom. Alguém mais quer fazer algum comentário aí sobre o trabalho do Miné? E olha, gente, além da estrelinha que a gente ganha no fim do curso, tá? Exatamente, é isso mesmo. Estou preparando o carimbinho para a aula presencial. O trabalho dele foi maravilhoso, foi muito bom. E a parte sobre o perdão, essa é a parte que é a mais difícil para todo mundo, né?
A parte que a pessoa fala, eu perdoo, mas eu não esqueço. Eu perdoo, mas sei lá o quê. Não é perdoar, né? E é um processo muito longo o perdão. É um processo que não é fácil, mas também não é difícil. Mas é um processo bem árduo. Exercício, né? Assistir e trabalhando dentro de nós. Tem uma boa técnica para a gente trabalhar no perdoar. É a gente lembrar que nós necessitamos também do perdão. Quando a gente lembra disso, se coloca no outro lado, a gente fica mais maleável no nosso julgamento, nas nossas posturas. Ok? Ok. Então, nós vamos seguir em frente. A gente está no tema saúde e doenças. E eu já falei para vocês muitas vezes, tudo que nós vamos falar aqui é resumo daquilo que estão nos vídeos. E a gente gostaria que as pessoas participassem, se possível, com dúvidas, perguntas, argumentações, se for o caso, não há problema algum. Nós estamos aqui para aprender juntos. Eu não sou proprietário de grandes conhecimentos, eu nem vou dizer que sou proprietário de verdade, porque disso eu não conheço ninguém. Então, vamos falar assim, eu não sou proprietário de grandes conhecimentos, então a gente pode, com certeza, conversar, tirar dúvida, dar opinião, é isso que é importante nesse nosso trabalho, ok? Eu vou compartilhar, então, e, de novo, quem quiser interromper, aquela velha história que eu falo, quiser perguntar, colocar alguma coisa, dá um toque para me ouvir, porque a gente não vê a pessoa. Existe uma maneira de ver, mas eu ainda vou trabalhar isso com o Luiz, porque eu não sei se vale a pena. Uma vez a gente falou assim, isso não vale a pena não, mas tudo bem, vamos lá. Saúde e doenças, a gente já falou disso aqui, explicou os vídeos, fez um rápido brief aqui desses vídeos, e hoje a gente vai entrar nos detalhes. Então, saúde e doenças. E a doença, ela não é uma causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos espiritual e material. Então, já estamos abrangendo o lado espiritual. Controlar essas energias é feito através dos pensamentos, dos sentimentos. Essas palavras que estão aqui, a gente vai discutir ela um pouco mais. Existe muita confusão entre emoção, sentimento. Tudo isso faz parte do nosso trabalho de tentar trazer mais claridade com relação aos conceitos, tá? Então, o controle através do pensamento, dos sentimentos, das emoções mesmos, né? De todo o processo que nós temos dentro de nós, que são situações que nos movimentam na vida, é onde se faz o controle. Mas o controle é mais interno. Isso também a gente vai falar quando a gente falar da cura. Então, nós possuímos energias que causam doenças, porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Então, a indisciplina emocional e mental faz o quê? Cria rupturas, cria verdadeiros, como é que o André Luiz fala? Miasmas, né? Miasmas nas nossas energias, nas nossas vibrações e no nosso corpo físico, somatizando em doenças. Aí o André Luiz explica que assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexo sobre as células materiais. Então, você se alimenta de alimentos sólidos para o seu corpo físico. Se você se alimenta de forma errada, você vai danificar o seu corpo, vai subtrair energia, vai trazer uma morte mais rápida para o seu corpo, vai envenenar o seu corpo. E vai passar mal, vai ficar doente, e pode isso trazer consequências mais graves. Assim também são as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas energias que nós nos alimentamos da vida, da terra, do sol, do sol, das outras pessoas, das nossas fábricas mentais, que nós fabricamos através dos nossos pensamentos e das nossas emoções,
desejos, paixões, tudo isso gera uma modificação energética e de vibração. Isso que eu estou falando não é novidade para alguém, mas é para a gente começar a entrar no assunto de uma forma mais abrangente, não focar só em questões materiais. Permanentemente, recebemos energia vital que vem do cosmos, da alimentação, da respiração e da irradiação de outras pessoas encarnadas e desencarnadas, tá? E para elas imprimimos a energia gerada por nós mesmos. Então, é uma troca. É uma troca. Assim, somos responsáveis por emitir boas ou más energia às outras pessoas. A energia que irradiamos aos outros estará impregnada com a nossa carga energética, isto é, carregada das energias de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, emoções, tudo isso. Sendo necessário que vigiemos o que pensamos e sentimos, né? Aqui é retirado de um livro espírita, exatamente como está. A gente entra um pouco mais profundo nessa questão de vigiar o pensamento e o sentimento lá na frente, está explicando que esse vigiar é muito relativo, mas isso aqui nos dá uma boa ideia de onde a gente quer chegar quando a gente fala de saúde e de doença. E aí, saúde e doença, a gente tem nos vídeos, né, um histórico, a gente tem os 3 tesouros, 3 construtores, a maior doença, e a gente tem a cura. Nós vamos trabalhar aqui nesses 4 pontos, tá? Isso é importante, a gente vai passar por todos eles, assim como os vídeos seguiram uma sequência, nós vamos seguir aqui, tirar dúvidas de quem teve dúvida no vídeo, ou tem dúvida na aula, a gente vai fazer isso, com calma, sem correr, ok? Então, os 3 tesouros da saúde. A doença não é um ser, uma coisa real, uma entidade, um antagonista da saúde. Então, deixar bem claro isso. Não é um ser, não é uma coisa real, não é uma entidade, não é um antagonista da saúde. Doença é ausência de saúde. Olha que interessante. Assim como você pode falar, o mal, ele não é real, né? O mal, ele é ausência do bem. Vocês já ouviram muito falar isso? Pensa que a doença é a ausência de saúde. A natureza cuida de desalojar o anormal, a doença. Olha que coisa incrível. A natureza cuida de desalojar a doença. Desalojar. Quando você pensa em desalojar, você pensa em alguma coisa que está em um alojamento, num compartimento, num determinado ponto, e a natureza expulsa, põe para fora, né? E a gente vai falar disso. O nosso espírito, ele refuga tudo que não é para o crescimento, tudo que não é vida, tudo que não é para a evolução, tudo que não é luz, ele trata de refugar. Então, pensa nesse nível, pensa que a própria natureza, e natureza como todo o processo de vida, desaloja o que não faz parte dela, ou seja, põe para fora. Pensa quando você se alimenta. E aí, esse dia eu estava falando isso, a pessoa, eu não sei se foi você ou quem foi, que falou, eu não tinha pensado assim. Pensa quando você se alimenta, você bebe água, você respira. O que você está fazendo? Você está construindo você, o seu corpo. O seu corpo é o resultado de tudo que você ingere. Se você parar de ingerir, o corpo, né, não vai ter vida, não vai ter saúde, não vai crescer, vai morrer, vai, né, definhar. Então, quando é que você constrói um ser humano biologicamente? É o alimento, é o que você ingere, tanto em termos sólidos, quanto em termos, aqui nós estamos falando também a nível espiritual, então, tanto quanto em sólidos, quanto a nível espiritual, a nível de vibração. Então, a natureza cuida de desalojar, por quê? Porque a evolução é assim, a evolução não aceita nada que não faça parte da sua perfeição, da sua iluminação, então ela vai refugar. Quando é que ela refuga? Quando é que a natureza desaloja? Na vida encarnada. Quando você reencarna, vai pondo para fora, né? Vai pondo para fora. Devemos concentrar na saúde, nunca na doença. Então, devemos focar na saúde e nunca na doença. Ou seja, você deve trabalhar para quê? Para você ter boa saúde. Infelizmente, existe um vício na sociedade onde a pessoa vai levando a vida, vai fazendo as besteiras, né, de alimentação, de bebida, e não tem disciplina com o corpo, e aí um dia fica doente, aí se concentra na doença, porque vai procurar um médico, vai procurar remédio, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que fazer tudo isso, ou seja, inverteu a ordem.
Aqui ele está dizendo, não, a gente deve concentrar na saúde, num corpo saudável. Não podemos estar meio vivos e parcialmente mortos. Eu acho que nós já falamos disso, né? Nós já passamos um vídeo onde explica o que é estar meio vivo e meio morto. Já falamos bem disso aqui. Quem não lembra, vai lá. Depois eu posso até procurar em qual aula que foi e mando para vocês. Anota, por favor, meu amor. Meio vivos e meio mortos. Aí nós vamos estar aqui com a Organização Mundial de Saúde, que diz: saúde é bem-estar total. Olha que interessante, a Organização Mundial de Saúde, físico, psicológico e espiritual. Muito bem. Ok. Quando quiserem que pare, perguntar. De novo, eu vou seguindo. Enquanto eu estou seguindo, eu estou entendendo que está tudo certo, está todo mundo entendendo, está, né, nota 10. Então, nós temos 4 itens que a gente fala sobre saúde e doença. Esses 4 itens nós queremos abordar o quê? Todo o processo de saúde e doença a nível material, uma compreensão da vida sobre saúde e doença, um pouco de histórico disso. Nós vamos falar quais são os tesouros ou os mundos que nós devemos cuidar quando nós falamos de saúde e quem é que constrói um corpo espiritual, um corpo psíquico e um corpo físico, né? Saudável. Tem os 3 construtores que nós vamos falar. Vocês viram que eu falei quem constrói um corpo perispiritual, não falei espírito. Tem diferença, né? Porque o corpo perispiritual fica doente, fica reflexo do corpo físico e vice-versa, né? E nós vamos entender qual é a maior doença do mundo, que quem viu o vídeo já sabe, mas nós vamos falar um pouquinho aqui, vamos, né, discutir um pouquinho. E, por último, nós vamos falar da cura. Como é que processa a cura desses corpos, desses tesouros importantes para a nossa perfeição, para a nossa iluminação. Então, vamos repassar aqui esses pontos, ok? Alguém quer falar? Ô, Ruela, eu quero fazer uma pergunta, é o Carlos. Só um minuto. Quando a pessoa vai falar, eu prefiro voltar aqui. Tá joia. Pois não. Então, quando você falou do perispírito, né, que ele fica doente, que é um reflexo do corpo material que reflete lá. Eu lembro que eu li isso no livro Nosso Lar e fiquei na dúvida e acabei esquecendo de perguntar lá para o doutor André Luiz, que está fazendo o curso, e agora se tocou no assunto, eu lembrei. É por isso que lá, ainda quando o André Luiz estava naquela passagem pelo umbral, ele continuava sentindo as dores e as feridas todas da cirurgia, da parte estomacal dele lá? É isso? É o reflexo daqui. Mais do que isso. Lembra quando o André Luiz estava em Nosso Lar, no hospital? No hospital, lembro. Você viu o filme? Sim. Você viu que ele estava todo danificado? Isso. Pois é. E as pessoas que vivem lá em Nosso Lar, tem muitos lugares que vivem pessoas que estão em recuperação, estão com problemas graves, físicos, no sentido material do perispírito. Isso, material. E quando você reencarna, o seu perispírito não vem com as marcas, vamos falar assim, genéticas próprias para o seu karma, desalojar a doença? Não é isso? É isso mesmo. É isso desalojar. Mesmo. O perispírito pensa o seguinte: o corpo físico é aquele que recebe o desalojamento da doença. O perispírito se encarrega de fazer o processo de expulsão para o corpo físico, porque o espírito não aceita. O espírito fala que não entra. É problema de vocês. Alguém ia falar aí. Eu ia fazer uma pergunta também, professora, é a Renata. Mas eu não entendi uma coisa, mas isso é uma regra? Todo mundo acontece isso ou não? Tem certas pessoas que o perispírito já, quando desencarna, já não tem mais o reflexo do corpo, do que aconteceu, por exemplo, de uma doença. Jesus não tinha. Eu com certeza posso falar que Jesus não tinha. Porque, na verdade, perispiritualmente, se você pensar em Jesus, ele pegou um perispírito emprestado do planeta Terra porque ele tinha que encarnar aqui. Jesus não reencarnou aqui, ele encarnou aqui, é diferente. Então, ele teve que usar. Mas também lá no Kardec você encontra que espíritos evoluídos, quando encarnam num planeta em missão, ele pega a matéria-prima mais pura que existe nesse planeta. Então, mesmo que ele tenha ainda, quando desencarnou, um perispírito ainda do planeta Terra, e depois ele se livrou disso, com certeza, ele com certeza não tinha nenhum problema.
né? Agora, existem situações também no Kardec que ele fala de pessoas que tinham problemas físicos, cegos, aleijados, diversos, que desencarnavam e quando chegavam no mundo espiritual não eram cegos nem aleijados. Por quê? Porque ele resgatou aqui no mundo material aquilo tudo, ou boa parte daquilo, e ele não precisava se apresentar lá dessa forma. Então, não dá para dizer para você que todos, mas eu diria para você o seguinte, olha, quase todos nós, olha, vamos desencarnar, vamos passar pelo umbral, vamos experienciar situações que são renovadoras. Quando a gente estudar as leis, nós vamos falar lei de destruição, conservação, transformação, nós vamos compreender um pouco que, às vezes, a nossa visão de umbral, de passar por uma situação difícil, de ter o perispírito marcado, isso deve ser só para os espíritos muito inferiores. Não, é para os espíritos inferiores, sim. A gente tem que pôr isso na cabeça, nós somos espíritos. A palavra inferior significa o quê? Todos os espíritos que não são bons, não são puros e nem medianos, estão abaixo disso. Nós, planeta de expiação e provas. Nós vamos ser espíritos um pouco melhores e medianos lá, quando formos de regeneração lá pela frente. Então, quando você diz assim, olha, será que todos? Eu diria para você assim, praticamente quase todos. Eu não posso dizer todos, porque eu tenho certeza que Jesus não. Não é? Jesus não, com certeza não. Então, tem uma passagem do Divaldo, nós estamos falando do Divaldo agora, tá? Não estamos falando de Jesus. Do Divaldo, que ele está sendo preparado para o desencarne dele, ele já está. E tem uma passagem dele que ele conta que ele foi ao plano espiritual recente, bem recente, e encontrou sua mãe num lugar que ele achou maravilhoso, e que a sua mãe falou, olha, você vai morar ali, e mostrou para ele. Inclusive, ele perguntou para a mãe dele se ele tinha desencarnado. Ela falou, não. Só que o que aconteceu ali foi interessante, ele começou a sentir um cansaço, um problema, tipo assim, do coração, uma coisa difícil. E aí foi no momento que ela falou, não se preocupe, tá vendo essa flor parecendo uma tulipa? Mas ele falou que ele nunca viu uma igual, coisa maravilhosa. Ela falou, põe a mão sobre ela. E ela soltou uma energia, e que foi passando para ele, e ele foi como se curado. Então, é muito importante a gente ter esperança e a gente trabalhar para sempre ter uma vida melhor. Mas é mais importante ainda a gente ter o pé no chão, saber que nível evolutivo nós somos. E aí, lá no Kardec, você encontra as hierarquias espirituais, as categorias de espíritos. Né? Então, ele tem as categorias, tem as classes. Então, se você dividir as categorias tipo em 3, né? As classes, eu sempre troco o nome em 3, tem o the best, o médio e o fraco. Vamos falar assim, nós somos do fraco. E lá do fraco nós estamos bem lá no início. Então, o nosso perispírito vai ser marcado por tudo que a gente faz aqui e que vai precisar ser reparado. Então, pensa assim, todos os erros que nós cometemos aqui, a nível de pensamento, de emoção, de sentimento, de alimentação, de conduta, de desgastar o corpo, de danificar o corpo, tudo isso, né? Tudo isso que eu estou resumindo, isso está registrado no nosso corpo, adoece o nosso corpo e o nosso perispírito. Por quê? Porque nós temos que aprender. Então, nosso perispírito tem aquelas marcas, vai para o plano espiritual, e lá no plano espiritual vai ser tratado e tal, só que olha, isso aqui você vai levar porque você precisa passar por essa dificuldade. E às vezes por missão. Também tem isso. Não sei se eu respondi a você, espero que não tenha assustado, né? Mas é assim, é o preto no branco, né? Às vezes o ela é meio desanimador, né? Não, não. Não, estou brincando. Mas quando ele coloca uma realidade, aí a gente fala, poxa, que às vezes a gente fica animado, nossa, estou melhorando, estou evoluindo, e estamos. Estamos, claro. Sim, gente. Ninguém regride, é a lei. Talvez nós não vamos na velocidade que poderíamos se nos esforçássemos mais, mas nós estamos evoluindo. Estamos aqui nesse momento, por exemplo,
estamos procurando aprender mais, né? Mas às vezes é meio desanimador quando ele coloca lá que nós temos um rasteirinho lá no primeiro nível da evolução, né? Mas é isso, não adianta a gente ter ilusão, porque quando a gente tem consciência do nosso papel, da nossa posição, nós não vamos ficar orgulhosos, vaidosos, que essas coisas impactam, travam a nossa evolução. Temos consciência, somos o que somos, vamos valorizar, amar nossas sombras, Carlos, nos aceitar, ter autoamor, amar. A irmã Sidufor fala muito sobre isso, sobre amar nossas sombras, que aí assim nós vamos ter condição de nos ajudar e ir melhorando. Olha, gente, a Grace falou uma palavra aí. Quando você estuda o Espiritismo e você se esforça para compreender, eu não vou nem dizer se esforça para ser melhor, porque isso já seria uma certa presunção, mas você se esforça pelo menos para compreender o que está ali dizendo, você começa a ficar feliz e não viver na ilusão. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque a pior coisa que pode acontecer com o espírito é ele viver na ilusão. Viver na ilusão é atrasar imensamente o processo de evolução. Os grandes espíritos que passaram aqui, os grandes filósofos, os grandes sábios, todos batem numa tecla. A ignorância e a ilusão, a ignorância e a ilusão. Platão falava, todo o mal do mundo está afincado na ignorância. Então, ignorância e ilusão, eu diria assim, é o pai e a mãe de tudo que há de ruim nesse mundo. Porque a pessoa que está na ilusão, ela não sai do lugar, ela acha que está tudo certo. E a pessoa que é ignorante e não se reconhece como ignorante, aí só soma e só fica pior. Então, às vezes, a gente fala umas coisas aqui e ninguém tem que concordar, mas a gente está aqui para conversar, e se a pessoa não entender, a gente explica. E, às vezes, eu sei que é um pouquinho forte, porque muitas pessoas aqui já têm um certo tempo de doutrina, outros têm pouco tempo, mas eu tenho mais de 45 anos de doutrina e de estudo. Então, eu trago alguma coisa que eu sei, olha, está aqui. Isso está aqui. Né? Isso está aqui, está dito aqui. E não é só isso está aqui, porque você pode ler na doutrina e você não tem que concordar. Você não é obrigado a concordar. Você não é obrigado a concordar com tudo lá no Livro dos Espíritos. Você não é obrigado a concordar nem com tudo que está no Evangelho. Você não é. Você não é. Aquilo ali é suporte. O Evangelho, a doutrina espírita, a religião é suporte para você, essência divina, evoluir, crescer. Isso é importante compreender. Use tudo isso como algo que vai te fazer aprender e crescer. Se isso fechar a sua compreensão da vida, não serve. Não serve. Então, na minha vida espírita, eu sempre coloquei assim, eu sou espírita, eu estudo budismo, estudo isso, aquilo, mas nunca encontrei nada melhor que espiritismo. Mas no espiritismo, todos os livros que tem um que está acima, que eu sempre faço menção a ele. Se não bater, eu fico com ele, é o Evangelho. Para mim, é o Evangelho. A base da doutrina está no Livro dos Espíritos, a filosofia está no Livro dos Espíritos, é maravilhoso, adoro, estudo, gosto, acho que é perfeito, mas o Evangelho é o top, porque é de Jesus. Então, isso é importante. É importante entender essas coisas. Senão, a gente fica meio que... né? E, infelizmente, gente, a maioria das pessoas frequenta uma casa espírita ou uma religião qualquer e acha que já está quites. Isso é ilusão. A pessoa estuda há 40 anos, dirige casa espírita, funda casa espírita, constrói casa espírita, né? Faz palestra, dá aula e acha que está aqui, não faz essa besteira, não está nem começando. Às vezes nem deu o pontapé inicial. Isso é muito perigoso, é muito perigoso. E dentro da doutrina espírita, e eu que tenho uma vivência em vários lugares diferentes, em vários movimentos diferentes, eu sempre observei isso. E sempre pensei comigo mesmo, não quero cair numa esparrela dessa, de achar porque eu sou espírita, porque eu estudei, dizer que eu sou um pouco melhor. Melhor do que quem? De que ninguém. Não é. Então, nós vamos desencarnar e vamos levar as marcas para o nosso espírito, que são importantes essas marcas para o nosso desenvolvimento. Não é castigo, não é ruim. É perfeito. É preciso isso para o nosso desenvolvimento. A lei é justa.
Demorei para responder, mas eu acho que eu precisava falar bastante sobre isso para não ficar dúvida. Quero saber se alguém ficou com dúvida, se alguém ficou muito preocupado. Tá tudo certo, Ivan. Tranquilo. Preocupado sempre, né, professor? Não, olha, é outra coisa, tá? Um dia eu estava conversando com a minha filha, eu estava entrando no supermercado com ela, isso já tem tempo, tem uns 10 anos. Tinha uma onda que o mundo ia acabar, umas coisas loucas. Ela olhou para mim e falou assim, pai, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. E se o mundo acabar? Eu falei, acabou. E qual o problema? Que problema tem aí? Então, a gente tem que ter a tranquilidade de olhar para a vida de uma forma em que tudo que ocorre tem uma mão divina, tem um pai que sabe o que está fazendo. Pode ter certeza, ele sabe o que está fazendo. Então, não adianta a gente ter pré-ocupação. Isso não é legal. Vamos seguir? Então, vamos lá. E pode interromper. Gostei, hein? 2 interrupções perfeitas. Voltamos aqui. Então, histórico, os 3 tesouros, a maior doença e a cura. Vamos lá. Nós fomos aqui. Opa, desculpa. Nós falamos aqui, né? OMS e tal, e histórico. Então, primeiro nós vamos falar do histórico. O histórico é assim, o histórico está relacionado, e sempre pensa o seguinte, nós estamos falando de saúde e doença. Então, o histórico está relacionado a quê? Aos caminhos que o mundo, ou seja, nós, quando a gente fala o mundo, a gente pensa de algo externo. Não, o mundo somos nós, escolhemos e seguimos. Então, nós é que escolhemos e seguimos o caminho. Alguns escolheram para nós. Aí eu não tive voz ativa, aí eu não pude votar, eu não pude optar, né? Não, mas parte do mundo. Nós estamos todo mundo junto, num barco só, né? Então, vamos lá. É o mundo que nós escolhemos. Esse é o histórico. E aí, é importante entender também algumas passagens de Marcos e Mateus, onde Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tentando mostrar assim, existem coisas que você vai estar aqui encarnado e você tem que cuidar, mas não esquece de Deus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. É exatamente o que está dizendo lá em cima, com outras palavras. A porta de Deus é estreita, a outra é larga. Então, cuidado com os nossos movimentos a nível de saúde e doença. Muito bem. Existe, segundo os filósofos, principalmente Platão, o que ele chama de mundo dos arquétipos. Mundo dos arquétipos. E o mundo material. Então ele diz assim, olha, o mundo das ideias ou dos arquétipos, tudo deve ser explicado pelas ideias. No mundo dos arquétipos, o mundo material somente existe, pois concebido primeiro nos arquétipos, no mundo das ideias. Ou seja, Platão está dizendo assim, olha, tudo que existe no mundo material é fruto de um plano, de uma ideia, de um pensamento, de algo planejado no mundo mental, no mundo das ideias. Não da mente física que está no mundo das ideias, ou mundo espiritual, se nós quisermos ir mais adiante. É claro que quando você fala da academia, não vai falar mundo espiritual. Tá? E, inclusive, a maioria dos filósofos que não são espiritualistas nem gosta muito de Platão. Eles falam que é como é que eles falam? É ficha branca, não é? Esqueci como que eles dão o nome para eles. O Clóvis de Barro, que eu vejo de vez em quando, que ele fala. É os ficha branca, não é ficha branca, alguma coisa assim. O Aristóteles já fala diferente, olha, discípulo de Platão. Ele dizia que o mundo pode ser explicado pelo mundo material. Então, Platão diz que a explicação do mundo é pelo mundo das ideias, o Aristóteles diz que é pelo mundo material. O que o mundo fez? O mundo falou, esquece Platão, vamos para o Aristóteles, que é mais fácil. Esse é o mundo aristotélico, o mundo não é platônico. Ok, essa introduçãozinha aqui é para a gente entender mais ou menos alguns princípios que estão no nosso trabalho, tá? Existe, ou existiu, ou nem existiu, um grande sábio chamado Hermes Trismegisto, e ele viveu há 3 ou 4 mil anos no Egito, ou 5 mil anos, ou 2 mil anos, não se tem informação, não tem registro, mas diz que ele também era o deus Thoth. O deus Thoth, se vocês olharem no Egito, aqueles deuses com a cabeça de animal, o deus Thoth é aquele que é uma ave com um bico muito longo e fino.
que é a representação desse Deus, e diz que ele era o Hermes Trismegisto. Se ele não existiu, existiu alguma coisa muito poderosa naquela época. Por quê? Porque ele instituiu o que ele chama de as 7 leis herméticas, ou as 7 leis que explicam os mistérios do universo. E isso foi usado como base para diversas religiões, tá? Existe um livro que foi publicado, acho que há 100, 150 anos atrás, eu não lembro, ou 100 anos, que é o Kybalion. Você acha ele na internet para baixar, para download, ele é pequenininho, e ele fala dessas 7 leis, tá? É muito interessante, tem muito material na internet, a Nova Acrópole fala bastante disso, tem muitas palestras da Lucilena sobre isso, se vocês quiserem ver, mas o que interessa para nós aqui é a lei do ritmo. A lei do ritmo. Então, nós vamos ver por que isso interessa na saúde e doença. E, na verdade, não é só a saúde e doença. A lei do ritmo tem a ver com os movimentos do mundo. Lembra que eu mostrei isso aqui? Os caminhos que o mundo nós escolhemos e seguimos. Ou seja, vamos para cá, vamos para lá agora. Ih, aqui não está dando certo, agora vamos para lá. Ou seja, esse efeito pendular, né? E aí está aqui, como funciona a lei do ritmo. Então, podemos dizer que a lei do ritmo se manifesta através da criação e destruição. Eu não vou ler, vocês têm esse material, vocês leiam. Eu não mandei o material para vocês ainda, eu mandei um anterior, eu vou mandar isso aqui amanhã. Mas a lei do ritmo é assim, ele diz que tudo no universo tem um ritmo. Ora está de um lado, ora está do outro, ora sobe, ora desce. Ele diz assim, é como se fosse um efeito pendular. Se você solta o pêndulo de um lado, ele vai para o outro, mais ou menos na mesma proporção da amplitude e da força. Aí tem Newton que explica um pouco sobre isso, tá? E ele fala, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é a compensação. O Kybalion é o livro. Então, existe uma lei do ritmo. Essa lei do ritmo, ela diz que tudo tem um processo, e se você pensar, trazendo isso para dentro do espiritismo, você pensa na lei do ação e reação, é tudo isso, né? Ação e reação, lei do ritmo, o karma, né? Você faz isso, tem aquilo como resultado. Então, esse processo do próprio universo, no aspecto macro, que nós vamos estudar a lei de conservação e destruição, né? Lei de destruição e conservação, é uma lei de ciclos, de fluxos e refluxos. E toda a natureza trabalha com ciclos. Alguma coisa morre para dar vida a outra coisa. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Muito bem. Um breve histórico, nós estamos falando do histórico, tá? Então, esse pêndulo da lei do ritmo, ele se movimenta, né? Ele se movimenta para lá e para cá, dependendo de quê? Dependendo das pessoas que vivem no mundo e que escolhem e seguem um determinado caminho. Então, a gente escolhe. E toda vez que a gente faz uma escolha como grupo, como planeta, como país, aquilo tem consequências. É como se toda escolha é como se você puxasse o pêndulo, mais ou menos. Ó, escolhi, tá bom, então você escolheu ir para o caminho A, você puxou o pêndulo para o caminho A. Pode ser que lá na frente esse pêndulo vai se movimentar para um outro caminho, aí vai ter uma consequência. Então, o pêndulo se movimenta acentuadamente na direção da ignorância. Como? O sistema religioso exorta e deturpa as ideias de Aristóteles, indicando que somente importavam os bens divinos, demonizando tudo que era corpo e material. De que nós estamos falando? Da Idade Média. Na Idade Média, tudo que era relacionado a corpo, principalmente a mulher, era considerado demoníaco, era feitiçaria, era dominação, era luxúria. Isso era muito forte. A doença emocional, a doença de carência, a doença mesmo da área sexual das pessoas dessa época era muito forte. Então, eles criaram sistemas na própria religião onde eles castravam o ser ao máximo que eles podiam. Ao máximo que eles podiam. E passa o tempo, a autoridade da religião se alia à autoridade dos reis e nobres. Para quê? Para uma escravização psicológica dos povos colonizados e escravizados. Pronto, você já andou. Aqui eu estou fazendo um resumo, muito resumo, tá? Então, o que acontece? A religião tinha uma autoridade muito grande, ela se alinha aos reis, os reis passam a serem praticamente dominados pelas religiões, e assim o movimento de escravização, de colonização, né, dominação de outros povos, era uma coisa natural, era aceita de uma forma natural. Até hoje ainda tem um pouco disso, né?
Aí inicia-se um movimento, isso no século já XIV, né? Aqui a gente falou toda a Idade Média, aqui depois da Idade Média, no século XIV, inicia um movimento de mudanças. Lá em 1300 aparece a Renascença, uma coisa maravilhosa, mas que ia sufocar imediatamente, porque não tinha poder do dinheiro, não tinha poder dos ricos, dos burgueses. Então ela morreu. Tinha mais poder dos artistas, não vingou. Aí o que acontece? Começa a aparecer as novas rotas, as estradas, o comércio, começou a expansão e apareceu a tipografia lá pelo século XV. A tipografia mudou o mundo. Por quê? Porque ela levou conhecimento, levou a letra, levou o papel para o mundo, para todos aqueles processos que estavam fervilhando nessa época. E outras coisas apareceram abundância para poucos e escassez para a maioria. Parece que a gente não sabe dessa história, né? Século XV, quer dizer, as colonizações, os saques, a escravidão de um país, levando a riqueza para o outro. História do Brasil, né? Como exemplo. Mas todos os outros funcionaram assim. Ok, o pêndulo está se movimentando, tá? Mais enriquecimento dos comerciantes, banqueiros, reis passam a depender deles. Ou seja, começa a aparecer aqui uma burguesia. Pessoas muito comerciantes muito ricos começam a formar, inclusive, bancos que emprestavam dinheiro para os reis. Os reis começam a ficar dependendo dos ricos. Olha como o pêndulo começa a se movimentar, não sei se vocês percebem. Pessoas ricas necessariamente podem dominar os reis e pode até dominar a religião. Olha como a coisa vai se... como se fosse assim, destruição e conservação. Aquele pêndulo andou ali mais ou menos quase 900 anos, 800 anos, na Idade Média, com uma igreja e um absolutismo forte. Daí o comércio vem a tipografia, vem a colonização, muitas pessoas começam a ficar ricas, alguns mais ricos que os reis, empresta dinheiro para o rei, aí a igreja vai perdendo o poder, porque o rei é que manda no soldado, e o rei passa a depender do comerciante, do banqueiro, e não mais da igreja, e a coisa começa a fervilhar. Muito bem. No século XVI e XVII, começam as teorias científicas, descoberta do telescópio, Galileu, e aí vai. E a coisa vai indo, descoberta científica e vai se movimentando. Aparece o iluminismo, o mecanicismo, a revolta contra o modelo vigente dogmático e absolutista, a nova era científica e empirista. Pronto. Aqui, século XVI e XVII, o que houve? Houve o iluminismo e o mecanicismo, que é o quê? Uma mudança imensa. O pêndulo foi para o outro lado. Se uma hora o pêndulo era da igreja, todo mundo tinha que pedir bênção para a igreja, e ela que mandava em tudo, aqui houve um rompimento extremamente forte no século XVI e XVII, com a religião, com esse endeusamento da igreja, inclusive com os reis absolutistas, que eram a maioria deles pobres. Não tinha dinheiro, não tinha riqueza, dependia de quem? Dos burgueses. Aqui, nessa revolução que houve, teve o quê? Os burgueses, os ricos, se juntaram e falaram, não pode, vamos acabar com esse negócio. Ou seja, o pêndulo ia se modificar, ia ter um movimento acentuado na direção do materialismo, século XVI e XVII. Então, cientistas e burguesia iniciam um novo movimento no mundo, iluminismo, em contraposição ao absolutismo dos reis e religião vigente. Os cientistas dando ênfase às práticas empíricas, trazendo grandes invenções e preparando o mundo para a nova fase industrial. Século XVI, XVII, Galileu, Kepler, Newton, Descartes e muitos outros. Muito bem. Máquina a vapor, industrialização, revolução industrial. Então, começa a primeira revolução industrial na Europa, depois Estados Unidos, depois França, e assim vai, século XVIII. E aparece o quê? Aparece um novo sistema político-econômico, é o liberalismo e o capitalismo. Entra o Adam Smith com a teoria da mão invisível, e a gente vai parar por aqui, porque a gente vai entrar na saúde daqui a pouco, mas não vai dar tempo hoje, né? Hoje não vai dar tempo. Vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente segue desse máquina a vapor para frente. Nós vamos passar por aqui. Se vocês quiserem ver em casa, vocês vão ver como a gente vai ver como o processo do mundo foi se modificando, como o pêndulo foi se movimentando, para depois a gente falar de um histórico da saúde holística, orgânica, lá de Tales de Mileto, lá do Ptahhotep e outros mais. E vamos em frente, tá? Então, ok. Então, vamos sair daqui, porque não dá o tempo. O tempo é curto, né? Deixa eu fazer um negócio aqui.
Mas vocês estão vendo aí, não estão? Sim. Ok. A gente deu uma parada para ver se as pessoas têm alguma questão, alguma pergunta para fazer. Essa parte do histórico, a gente não quer gastar muito tempo. É que hoje a gente conversou outras coisas, é interessante, é importante, né? Mas a gente não quer gastar muito tempo no histórico para a gente gastar o tempo nos construtores, na maior doença do mundo e na cura. Tá? Então, na semana que vem, nós vamos gastar só mais uns 15 minutos nisso. Opa, agora saiu aqui uns 15 minutos nisso, e depois a gente segue com os construtores, a maior doença do mundo e a cura. Eu acho que nós vamos gastar mais uma, duas ou três aulas para terminar a saúde e doenças, tá? Para a gente fazer esse tema legal. Gente, dúvida, pergunta, aproveite aí. Da minha parte está tranquilo. Eu achei que foi bem interessante. Essa parte histórica aí, ela é bem interessante por causa das épocas, né? Fica bem distinto mesmo o que está acontecendo no momento, como vai transformando, o que acontece no outro. Eu não imaginava o pêndulo, mas na hora que você falou do pêndulo, aí eu comecei a visualizar e entender melhor o desenvolvimento de cada etapa, mas é bem interessante isso. Uma coisa, você falou uma coisa importante, e é bom enfatizar isso para todo mundo. Quando a gente coloca o histórico, e vai falando do pêndulo. Para a gente entender que no mundo, a lei do ritmo do Hermes Trismegisto e a lei de ação e reação, ela funciona exatamente assim. Ele vai para um outro lado e normalmente é radical. Quando você combate os reis absolutistas e a religião, você quer detonar a religião, quer desaparecer com ela, que você não aceita mais que se fale em Deus, fale em nada. A coisa vai para o outro extremo. Só que esse outro extremo, depois nós vamos ver, ele tem efeito e vai trazer um outro problema. E nós vamos puxar isso já para a saúde e doença, porque todo o processo de saúde e doença a gente vai explicando pelo pêndulo. Vai para lá, vem para cá. Tá certo? E no vídeo, Zé... Oi, desculpe. Diga, meu caro. E no vídeo, Zé, fica claro isso também naquele vídeo que você passou, naqueles 4 vídeos. Eu acho que é no segundo, no terceiro, não lembro. Você fala bem dessa parte aí do pêndulo também. O interessante é que a gente vai recordando a época de escola, né? As aulas de histórias, né, que a gente estudava, a gente vai fazendo, voltando um pouco aí no túnel do tempo, né? Não deixa de ser uma cultura boa da gente relembrar, né? Todos os fatos históricos, esses marcos, né? Uma história de evolução aí do mundo, né? Ok. Sobrou um tempinho, eu conto com isso. Com certeza. Espera um pouquinho. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, a Grace vai contar uma historinha rápida aqui. Aproveitar que temos uns minutinhos, eu vou falar para vocês que há pouco tempo atrás eu relatei para vocês aquela ação ostensiva, né? Dos espíritos, né? Atuando lá da história da cadeira de roda, da senhora, acho que vocês estão lembrados, né? E a semana passada, eu não sei se o Marco e o Ednilson estão presentes hoje, são nossos colegas aí de curso, e também nossos parceiros na limpeza do centro. Aliás, convidando a todos vocês, que nós temos toda terça-feira a turminha da limpeza lá, e está se fazendo necessário de mais pessoas, que o centro começou a funcionar normalmente, né? Então, agora está tendo necessidade de ampliar. Somos um grupo pequeno, só 6. Fica o convite, quem tiver disponibilidade, nos procure para ajudar na limpezinha do centro. Enfim, terça-feira passada, estou falando que o Marco e o Ednilson estavam lá, nós estávamos lá fazendo a limpeza e tinha um enxoval de uma gestante que nós tínhamos que entregar no final do expediente. Era mais ou menos em torno quase 11 horas da manhã. Aí qual é a limpeza? Tem alguém me perguntando aqui. Por favor, fala comigo depois no privado que eu passo para vocês. É limpeza física da Casa Espírita, que desde a pandemia nós assumimos e vamos lá. Toda terça-feira de manhã a gente higieniza toda a parte física, trabalhando em parceria com os espíritos que estão fazendo a higienização espiritual, né, para acontecer a palestra à noite. Quem tiver interesse, nos procure. Então, gente, voltando ao assunto, para não atrasar muito o fim da aula, tínhamos um enxoval para entregar
para uma moça, está no 8º mês de gestação, e ela chegou lá no centro com barrigão, uma moça, só tinha barriga magrinha, e aí ela falou que tinha feito uma caminhada muito longa, né? Aí eu ofereci para ela, vamos entrar, tomar um suco, um biscoito para se alimentar para voltar. Ela entrou, sentou lá no banquinho, que é a última fileira lá do salão, né? Nisso eu estou servindo ela, dando suco, um biscoito. Aí, nisso, a porta do centro também estava entreaberta, né? Que eu tinha acabado de receber a moça. Entra uma outra pessoa, uma senhora no centro, assim, com o olhar meio perdido, olhando, assim. Aí eu olhei assim, eu cumprimentei e falei, como vai? Tudo bem? Tudo. Ela virou, falou assim, me cumprimentou e falou assim, a moça falou que era para eu entrar aqui, que vocês podem me ajudar. E sabe a pessoa assim procurando alguém? Aí eu falei, mas quem? Que não tinha entrado ninguém. Ela falou, aquela moça loura, uma com cabelo por aqui assim. E assim, sabe a pessoa com o olhar meio perdido, como se tivesse entrado alguém, e ela viu a pessoa entrar e estava procurando a pessoa. Aí, quando ela falou assim, eu falei assim, ela falou assim, eu falei, mas como assim? Eu não tinha entendido, né? Ela falou, a moça que entrou aqui, ela estava lá fora, falou que vocês podiam me ajudar. Aí, nisso, eu falei para ela assim, essa moça aqui, aí eu pensei até que fosse a grávida, só que a menina não era loura, nem nada. Ela falou assim, não, uma loura com cabelo por aqui assim, ainda botava assim na altura do... E assim, sabe o que a pessoa olhando assim no salão para ver, né, como se dissesse, ué, a moça entrou e cadê ela, né? Aí, na hora, eu já entendi. Eu falei, ela viu algum espírito, né? Aí eu falei assim, olha, mas em que nós poderíamos te ajudar? Eu falei, você sabe que aqui? Eu expliquei rapidamente que era um centro espírita. Ela falou, falei, você tem religião? Ela falou, olha, eu sou católica, mas não sou praticante. Tenho ideia do que é o espiritismo. E não era uma pessoa que estava assim, vestida normal, não se aparentava ser nenhuma pessoa carente, né? Aí eu insisti com ela, em que a gente poderia te ajudar? Não sei, de repente a pessoa está passando, muitas vezes parece gente lá pedindo alimento, tudo. Ela falou assim, ó, materialmente eu não preciso de nada. E ela realmente não tinha um aspecto de ser uma pessoa assim, carente, materialmente falando. Aí eu virei para ela e falei, olha, que tal então, você, já que alguém te falou que nós poderíamos ajudar, você não gostaria de voltar à noite para assistir a palestra? Eu expliquei para ela do passe e tudo. E estava na hora da gente encerrar nosso trabalho, eu falei, olha, eu vou te convidar para você sentar conosco, né, e fazer a prece final, tudo. Aí ela aceitou, a moça meio assim, perdida, que ela estava focada naquela pessoa que mandou ela entrar. Gente, ela sentou ali na cozinha, no banco, né, onde que estávamos, no nosso grupo, estávamos só eu, ela, o Ednilson e o Marcão. Aí a moça sentou assim, de repente ela fez assim, ela acabou assim na mesa, ela fez assim, a cabeça, questão de segundo, aí voltou assim, suspendeu a cabeça de novo, falou assim, olha, a moça falou que ninguém vai vê-la porque ela é desencarnada. Ela também teve ali tipo uma comunicação. Bem, gente, resumindo a história, provavelmente, certamente, a moça tinha uma mediunidade, algum espírito, né, induziu ela a entrar ali, e nessas horas a gente vê a ajuda espiritual, né? Provavelmente, talvez ela tivesse acompanhada com alguns espíritos que já foram levados, com certeza já ficaram ali, e que ajuda que poderia ter, né? Os espíritos, com certeza, de alguma forma, ajudaram aquela pessoa. Então, eu achei muito interessante isso contar para vocês, que como da gente se dispor um pouquinho, como eu falei com o nosso grupinho lá, nós estamos já indo para quase 2 anos firme e forte lá. Somos pouco, mas com disciplina, fazendo aquela, lavando o banheiro, limpando o salão, tudo. Os espíritos vão aproveitando essa oportunidade, esses momentos, de algum trabalho fazer, ajudar, né? Então, eu achei muito interessante trazer para vocês, até falei lá com o Orlando, que é do Mente Único da Casa Espírita, né? Ver como acontece, né? Os espíritos atuam mesmo. A pessoa que tinha uma vidência de algum nível de vidência, claramente viu ser induzida a entrar na nossa casa em busca de algum tipo de ajuda. Vai saber, né? Eu fui à noite, ela não apareceu, né? Amanhã vamos ver se ela aparece, mas seja como for, foi levado lá um objetivo, né? E Deus queira que a ajuda que foi
falado com ela que ela poderia obter ali, não foi nem minha, nem dele, né? Mas do plano espiritual e precisava, né, gente? Então, eu queria contar isso para vocês, para ver as coisas que acontecem, né? Quando a gente se dispõe. Então, por isso que é importante, qualquer coisa que a gente fizer, sobretudo lá dentro da casa espírita, que tenha essa energia de boa vontade, de que os espíritos podem fazer o trabalho deles, né? Usando através de nós de alguma forma, né? Muito bom. Mais uma historinha real, né? Comprovação do plano espiritual, trabalhando ostensivamente, como só não aparece, assim que nós temos ainda, somos cascões, não temos olhos de ver, né? Que Jesus falava, né? Gente, quem vai fazer a prece final para a gente? Eu, Quem? Renata. Tá bom, Renata. Só um minutinho, só dando um recadinho. Mariana e Reinaldo e Antonella, um beijo para vocês. Temos sempre lembrado de vocês. Espero que a bonequinha esteja bem. O Alanzinho também, que hoje não está aí presente. Um beijo para os bebês. Olá, boa noite. Eu ia apresentá-la, mas ela resolveu dormir a aula toda. Não tem problema, não vai faltar oportunidade, né? A gente vai fazer uma aula especial para ela, tá? Ó, e lembrando a todos, não sei se vocês lembraram, a minha jarrinha de água. Até com uns, tipo, não tem gás, mas tá até parecendo, tem umas bolhas aqui. Então, não esqueçam de colocar água para toda a família de vocês, para higienizar. Então, vamos lá, Renata, vou fechar aqui, é com você, tá? Tá certo. Então, vamos todos elevar nossos pensamentos, pedir a nosso Senhor Jesus Cristo que abençoe e a proteja a todos aqui deste estudo. Que abençoe, Senhor, todos os dirigentes espíritas da nossa casa e todos os trabalhadores e voluntários. Oramos e vibramos, Senhor, pela cura mundial, para que todos os povos recebam o seu amor. Ore, Senhor, pelo nosso Brasil, que as nossas vibrações cheguem em todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, seja onde for, encarnados ou desencarnados. Recebam, Senhor, o carinho para suportarem as suas dores. Eu vibro e todos aqui vibramos por todos os lares para que a paz e a harmonia estejam sempre presentes. Vibramos, Senhor, com muito amor e agradecemos, encerramos a nossa prece pedindo que o Senhor e as suas doces vibrações continuem a nos envolver no decorrer dessa semana e que a tua paz esteja sempre conosco. Obrigada, Senhor Jesus, que assim seja. Meus caros e queridos amigos, boa noite, ótima semana a todos, com muita paz. Beijinho para a bonequinha, para boa noite. Ela. Boa noite. Boa semana. Boas semanas a todos. Estou parando a gravação. Quem quiser ajudar na limpeza, é só falar com a gente, que estamos precisando de reforço. Até mais. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Estou parando a gravação.